convite especial veio hoje a um dos centros mais importantes do sul do estado em termos de imagem. Falamos hoje com o Dr. Sérgio a respeito dos 20 anos da Clínica Imagem. Dr. Sérgio, tem como resumir 20 anos? É um pouco, depende do tempo, né? Mas é um pouco difícil, né? Eu acho que os 20 anos são muito dinâmicos, né? Desde o princípio, quando a gente começa pequenininho, com um projeto que a gente não sabe nem onde vai dar, e depois de 5 anos é uma coisa, mais 10 anos você tem uma nova realidade e as transformações são muito rápidas, né? Mas eu acho que é um projeto que começou muito pequeno para resolver o problema de um universo pequeno de pacientes, daqueles médicos que começaram o negócio, né? Que incluía os pacientes públicos, que até hoje a gente atende, né? E isso foi tomando um corpo cada vez maior e assim, sem perder aquele princípio daquilo que foi, para o que foi criado, a gente veio crescendo e hoje tem uma estrutura muito maior, que depois acabou incorporando a presença de um hospital, um centro médico junto, né? Então, assim, esses últimos 20 anos foram exatamente a construção desse projeto que ninguém nunca sabe exatamente para onde vai, né? A gente só vai vendo o movimento do mercado e o movimento da exigência, da necessidade dos pacientes e até onde a gente pode ir e o que mais a gente tem que criar para poder atender essa exigência, essa demanda, né? E como é que é o dia a dia aqui na clínica? É intenso, né? O dia a dia é intenso, eu acho que como qualquer lugar, né? A gente tem uma dinâmica muito intensa, muito acelerada em termos de tentar satisfazer as exigências de cada um, a necessidade de cada um, né? Porque quando a gente lida com saúde, o que pode parecer apenas uma ansiedade, uma coisa pequena, para quem olha de fora, para quem está vivendo aquele momento, é muito angustiante. Então a gente procura dimensionar a clínica no sentido de dar mais velocidade para que o paciente chegue e consiga levar aquilo que ele precisa de volta ao seu médico, ou encaminhar um tratamento, ou mesmo fazer alguns dos tratamentos que podem ser feitos aqui dentro, né? Então é muito no sentido de tentar resolver o problema do paciente e do médico, que são dois pontos que nós sempre temos que estar atentos, né? E os profissionais que trabalham aqui, o corpo clínico hoje, quantas pessoas compõem? Hoje, assim, em termos médicos, nós temos mais de 20 médicos aqui, tem 30 médicos praticamente. De médicos de dedicação exclusiva, são 13 médicos, fora aqueles médicos que compõem não a parte operacional, mas a direção também, né? E fora isso, nós temos um universo de mais de 200 funcionários também, que hoje são profissionais naquele assunto. A maioria chegou sem ter a formação específica, e nós criamos um universo de profissionais, cada um na sua área, né? Desde o agendador, passando pelos serviços de manutenção, pela engenharia clínica, os técnicos, o pessoal que faz toda a digitação e a conferência. Então, todos esses profissionais hoje, eles são muito habilitados e muito preparados para aquilo que estão fazendo, né? E sempre focados no mesmo princípio que vem desde a direção, desde aquela primeira clínica há 20 anos atrás, né? Quantas especialidades são no total? São muitas, porque a radiologia, o diagnóstico por imagem, ele abrange praticamente todas as áreas da medicina, né? Uma área ou outra da medicina está fora. Então a gente costuma dividir em alguns grupos principais, que seria a neuroradiologia, que é a parte que trata do sistema nervoso, o músculo esquelético, que trata todas as doenças do sistema locomotor, do sistema osteoarticular, o aparelho digestivo, o tórax, a ginecologia, o atendimento da mulher, que a gente tem o espaço dedicado à mulher, né, que aí inclui toda a área de obstetrícia e ginecologia, né? Dentro da medicina interna tem o aparelho urinário, então a área de cabeça e pescoço. Então a gente divide a formação dos nossos profissionais baseados naquela área de conhecimento, porque é muito amplo o conhecimento hoje do diagnóstico por imagem, então você não consegue mais abranger todas as áreas com um profissional só, né? E os projetos novos, a partir desses 20 anos agora? Os projetos nunca são novos, né? Porque é um atrás do outro, não dá tempo nem dele ficar velho, a gente já tem que ter um projeto novo, né? A gente tem sempre que manter um crescimento muito, assim, muito
muito embasado no mercado, que a gente sabe que o nosso país tem diversas dificuldades, né? Mas a gente tem que ser sempre focado no crescimento da própria população da cidade, das exigências, do surgimento de novos tratamentos, de novos métodos diagnósticos. Então, nós temos projetos de expansão baseados nisso aí. Nós tivemos uma expansão grande de área física agora para suportar o que nós precisaríamos de mais equipamento esse ano, né? Então, agora nós saímos à busca, como nós temos já bastante completo a gama de diagnósticos, o universo do diagnóstico por imagem, hoje a gente busca avanços de alta tecnologia em pequenas áreas que vão se despontando. Avanços dentro da cardiologia, dentro da neuroradiologia, eventualmente uma área dentro da ortopedia, não da ortopedia em cima, do diagnóstico na ortopedia, que cria um método novo de diagnóstico, uma doença nova a ser avaliada. Então a gente vai fazendo avanços pequenos nessas áreas que vão dando corpo a toda a estrutura que já existe, né? Que vai complementando toda a estrutura de diagnósticos, né? E a sua satisfação como profissional aqui dentro, acompanhando todo esse crescimento, fazendo parte disso tudo, como é que é para você? É muito bom, né? Apesar de sim, 20 anos a gente vai ficando velho aos pouquinhos, né? Mas é muito bom porque é mais do que a profissão em si, é um projeto, né? É um projeto que vai envolvendo, começa com 1, 2 pessoas, no início eram 10 pessoas, no início eram 10 pacientes, né, por dia. Hoje a gente passa um universo gigantesco de 10, 15 mil pacientes por mês, né? Então, na verdade, é a construção de um projeto que a gente, como eu falei no começo, a gente nunca sabe onde vai terminar, né? A gente não sabe em que momento está, se a gente está na metade, se está no final, mas é um projeto de vida que, sim, a gente não tem uma expectativa de que ponto vai chegar. É apenas continuar construindo e assim sempre focado naquilo que é o mais importante, que é dar assistência àquele problema que é sempre emergencial para quem está vivendo aquele problema, né? Eu acho que esse é o principal foco. E manter sempre assim um bom senso, uma razão muito equilibrada, porque a gente tem sempre um mercado, um universo, principalmente econômico e financeiro dentro da saúde, na medicina, muito complicado, muito difícil de se lidar. Então esses avanços são muito caros. Então essa nossa realização profissional, como profissional, ela depende justamente disso, de saber dosar a busca e assim o investimento em novas tecnologias, desde que eles sejam realmente assim, que eles tenham sentido de ser, porque tem muita tecnologia também que vem e não se comprova como um método real, entendeu? Que não agrega benefícios a ponto de valer o seu próprio custo, né? Então o passo é muito lento e muito bem calculado, justamente para a gente não trazer também uma coisa muito artificial. Tem que ser uma coisa estruturada em diagnóstico, tem que ser métodos que realmente vão trazer benefício para as pessoas, né? A doutora Bruna é florianopolitana. Ela se formou aqui, ela foi fazer a especialização dela, foi fazer residência no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bruna está de volta há 3 anos. Bruna, que similaridades você vê entre a clínica imagem e a origem de onde você estava e estava muito bem? A estrutura tecnológica é muito parecida. Os aparelhos, os melhores de ressonância e tomografia do mercado são os mesmos aqui e lá. Então, com uma equipe treinada, tanto médica quanto a técnica, a gente consegue fazer exame da mesma qualidade que é feito lá em São Paulo. E o que muda nessa tua vinda para Florianópolis? Você, então, como foi daqui para lá, viu a clínica nascer. Nesse teu retorno agora, o que você constatou nesses últimos 3 anos? Eu achei que a clínica foi crescendo, foi se especializando. A gente consegue trabalhar da mesma forma em São Paulo, em qualquer grande centro, com a qualidade que a gente trabalha aqui. Então, não só da aparelhagem, mas também da estrutura organizacional, permite, então, desde agendamento, recepção, enfermagem e técnicos, uma boa qualidade de trabalho, permite isso para o médico. Bruna, quais as especificidades da radiologia? Digamos assim, o corpo todo é dividido em partes. Como que isso é trabalhado? Como é que vocês fazem isso aqui no dia a dia? Então, a radiologia está crescendo, eu acho que a especialidade médica que mais está crescendo por causa da novidade de exame. A gente aqui divide tanto também especialidades como especialidades médicas. Tem quem faz a parte só de neurologia, quem faz a parte de músculo esquelético. Eu, por exemplo, fiz uma subespecialidade de tomografia e ressonância de abdômen. Então, eu cuido da parte de medicina interna.
Então, meus laudos são basicamente nessa área. Aquelas pessoas que têm medo de fazer uma tomografia ou próprio uma ressonância, o que você recomenda para essa pessoa? A gente sempre conversa, tem sempre o pessoal treinado para conversar, explicar como que é o procedimento. Mesmo assim, muitas pessoas têm a claustrofobia, têm muito medo de ficar ali dentro. Então, existe a opção da anestesia. Antes de fazer com anestesia, a gente faz o treinamento, deixa a pessoa lá, conversa, coloca música para ouvir. E se não conseguir, daí sim a gente marca com sedação. A tomografia é bem mais tranquila, é uma máquina menor, então não dá essa sensação de claustrofobia. É bem mais raro fazer com sedação, a ressonância que precisa com mais frequência. E o que você recomendaria para a pessoa que tem o tratamento a ser feito, que tem alguma dúvida, alguma suspeita e às vezes fica demorando justamente por receio, por medo de fazer? Pode vir aqui conversar com a gente pode fazer o teste e se não, sempre tem a opção de sedação. A doutora Cristina atua junto à Imagem Mulher. Qual que é a diferença, doutora Cristina, do trabalho de vocês para as demais clínicas? Olha, a Imagem Mulher, ela tem mais ou menos uns 8, 9 anos. Eu identifico como uma pioneira no estado, no espaço dedicado à mulher, nesse conceito de imagem referente à mulher aqui. Então, eu acho que a diferença começa com o local, que aqui, teoricamente, só entram as mulheres para fazer os exames. Elas têm um espaço só delas, e porque é mais aconchegante. A gente vem fazer o exame, vem numa situação de estresse, com a possibilidade de descobrir algum nódulo que seja maligno, né? Querendo ou não, tem um aconchego dentro do serviço e as pessoas ficam mais à vontade. Pelo menos é isso que é o objetivo. E quais as especialidades exatamente que vocês atendem? Olha, nós fazemos aqui todos os exames relacionados ao ultrassom, mas a dedicação maior é no ultrassom das mamas, os exames de mamografia, ressonância de mamas, as biópsias, as mamotomias. A densitometria óssea também entra dentro desse conceito. E as mudanças? Como que elas acontecem no setor? Olha, antes aqui o espaço ele era bem menor. Graças a Deus, com o crescimento, né, e a divulgação, eu acho que a confiança nos nossos exames, houve a necessidade de um espaço maior para acomodar os médicos que chegaram, as outras médicas, a doutora Rosana, a doutora Milene, a doutora Francine, que fazem parte agora da nossa equipe. E, querendo ou não, agora a gente está nesse espaço novo, com essas instalações. A gente tem o visual aqui da Baía Sul que qualquer um que chegue fica maravilhado. Então, isso já dá pelo menos tenta dar um alívio, né, na situação que está vindo fazer o exame. A tecnologia, a gente segue com a tecnologia de ponta, como é característica mesmo aqui da imagem, a gente tem acesso a isso tudo e a gente tenta fazer o melhor possível. O trabalho tem uma relação de confiança entre o médico e querendo ou não, os pacientes. E o que você recomenda para quem está em dúvida, para quem tem receio? Olha, eu acho que primeiro tem que se informar, né? Ter um médico de confiança. Aqui na cidade, graças a Deus, a equipe médica que a gente está acostumada a trabalhar não deve a nada a grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro e até fora, o pessoal é muito atualizado. Ter esse médico de confiança e a partir daí ele vai orientar a necessidade de determinados exames, da mamografia, do ultrassom, do rastreamento, né? Então, eu acho que tem que ter alguém que você confie. Para não haver erro no diagnóstico, o que é necessário? Olha, primeiro atenção, né? Isso dá bastante, sem dúvida, isso faz parte do dia a dia do médico. A gente sempre orienta a paciente aqui, se tem algum exame anterior, que traga os exames, porque na mama é necessária a correlação, a comparação com os exames, que às vezes uma alteração que é muito pequena num determinado exame, por exemplo, numa mamografia, aquilo no exame
que faz parte do acompanhamento se destaca, isso gera, né, gera uma necessidade de você investigar. Então, sem dúvida alguma, o exame anterior da paciente é bem importante e, de preferência, fazer numa clínica que seja confiável.